Hoje a reunião é temática, a gente vai falar sobre hardwares com inteligência embarcada. A gente convidou o Júlio César para falar sobre esse tema. Ele está há mais de 20 anos na Advantech. A Advantech já é uma parceira do Tudo sobre IoT bem antiga. Ela tem palestra no Congresso falando sobre cidades inteligentes. Ela está lá no segundo Congresso. Na parte de bônus, tem também uma gravação, a gente falando só sobre digital signage. E hoje ela está aqui com a gente para falar sobre inteligência embarcada, e é legal que a gente vai abordar diversos setores. A gente vai falar dos transportes, logísticas e frotas, vamos falar de agricultura 4.0, cidades inteligentes, hospitais inteligentes, vamos falar também de segurança de informação e de telecom. Então, assim, eu acho que para todos da comunidade, de alguma forma, influencia o que a gente vai discutir aqui hoje, tá? Lembrando que é um espaço de contribuição, então, o que você tiver de expertise nessa área, se você também trabalha com esses tipos de produtos que têm inteligência embarcada, vamos também colocar em pauta para deixar mais rica a nossa discussão. E, além dos nossos conhecimentos, que a gente quer aqui aproveitar a experiência da Advantech, que é uma multinacional global, que atua em vários países, vai relatar cases do Brasil e do mundo, além da gente discutir sobre modelos de negócio, aprofundar discussões técnicas, eu acho que todo mundo também tem o objetivo de gerar negócios, então está aberto, assim que você identificar com algum membro do grupo uma sinergia maior, aqui no próprio chat você pode mandar mensagens privadas. A Advantech, além da gente abordar os segmentos, ela vai abordar a cadeia de valor, né, de uma solução IoT, e ela vai se posicionar em que parte que ela está da cadeia e também vai deixar aberto aí como é que você pode fazer negócios com eles, principalmente quem é integrador, quem já trabalha com plataforma e quer agregar equipamentos. Pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez, então, obrigado. Eu que agradeço aí o convite, mais uma vez, de estar presente com o pessoal. E o intuito é realmente a gente explanar algumas coisas que às vezes ficam obscuras aí no setor de negócios, quando a gente se depara com equipamento profissional, equipamento de prototipagem, onde eu aplico, como eu aplico. Então, a ideia é que a gente tenha esses nortes aí para a gente poder alinhando cada tipo de projeto. Bom, para quem... eu vou partilhar a nossa apresentação aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio César Garcia, alguns me conhecem como Júlio Garcia. Eu estou, como a Thelma disse, há 20 anos na empresa, né? Eu conheço um pouco de cada área dentro da Advantech. A gente vai falar um pouquinho de cada área de atuação que a gente atua e aprofundar um pouquinho na pauta que a Thelma passou, né? Então, a gente vai seguir uma agenda mais ou menos como essa daqui. Vou falar sobre a Advantech, aí depois a gente entra falando sobre transportes em alguns modais, rodoviário, metroviário, portos e aeroportos, logística, com gerenciamento de frotas, agricultura 4.0, cidades inteligentes, onde eu vou abordar mais os hospitais inteligentes, tá? Não vou abrir muito para cidades inteligentes, que é um tema que ficaria... dá para fazer até uma sugestão de um dia somente de cidades inteligentes, porque é um tema muito vasto. E depois a gente fecha com segurança de informação e alguns comentários gerais. Então, a Advantech é uma empresa taiwanesa, tá? Ela foi fundada em 1983 por 3 ex-engenheiros da HP, que viram a necessidade de desenvolver equipamentos profissionais para o chão de fábrica. A partir daí, ela se viu num meio onde a carência de equipamentos industrial grade era muito grande. Então, tudo que foi desenvolvido de 83 para cá, ela tem o conceito de industrial grade. Esse industrial grade contempla desde temperatura ambiente de operação, vibração,
poeira, choque, o ambiente adverso. Então, existem equipamentos para área classificada com risco de explosão. Enfim, cada projeto existe uma exigência de certificação, inclusive, né? E, com isso, a Advantech veio se especializando em cada vertente de produto. Nossa presença no mundo, nós temos 3 grandes fábricas, né? O principal com desenvolvimento em Taipei, né, em Taiwan, onde todo o centro de desenvolvimento é feito. 4 centros de logísticas, um fica em Milpitas para atender Estados Unidos e Canadá, outro em Eindhoven para toda a Europa, um em Kunshan para a Ásia e Rússia, e Taipei, que atende o que a gente chama de intercontinental, que seria Brasil, América Latina, incluindo o Brasil, África, Oriente Médio e a parte da Oceania. Há uma coisa importante. Aqui no Brasil, nós temos 2 unidades. A unidade de negócios fica em São Paulo, na parte de pré-vendas, comercial e administrativo, RH, financeiro, fica tudo aqui. E em Itajubá, no sul de Minas, fica o que nós chamamos de materiais. Então, toda a parte de logística, estoque, produção, assistência técnica, tudo que tem a ver com materiais é feito em Itajubá. Tá? Então, nós temos hoje um centro de reparos em Itajubá, ele tem um nível a menos somente do que Taiwan. A única coisa que nós não fazemos, que Taiwan também faz, é a parte de solda por ultrassom. Então, é o único dispositivo que a gente não consegue fazer manutenção aqui no Brasil. Só que nos últimos 3 anos, a gente não teve nenhuma necessidade de encaminhar produtos para Taiwan para fazer manutenção. Uma pelo índice de RMA é muito baixo, menos de 0,1%, e outra que, quando existe algum problema, algum defeito em equipamento, a gente consegue dar essa manutenção aqui no Brasil mesmo. Isso faz também uma diferença quando a gente vai oferecer um produto para o cliente, né? Quando ele não tem que ficar preso a representantes, a nenhum tipo de intermediário que vá trazer algum problema nessa logística, caso haja algum intempérie no meio do caminho. Aqui é um overview das linhas de produtos. Tá? A Advantech hoje ela conta com 7.000 part numbers, então era difícil a gente mostrar muita coisa. Eu peguei algo bastante genérico, onde a gente parte na parte de baixo. São plataformas computacionais na parte de motherboards, que vão desde com Express até as convencionais ATX. No meio são os PCs embedded, onde eu consigo hoje até a 6ª geração de Core i7 totalmente fanless. Então aí a gente distribui equipamentos que vão para digital signage, equipamentos que vão para dentro de trens, fica em rodovias e tudo mais, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, e alguns periféricos, memória, flash disk, displays, uma parte de software onde a gente pode fazer desde a customização de uma BIOS até um pequeno gerenciamento do seu dispositivo, e usando isso tudo como inteligência, onde eu posso fazer também um monitoramento do dispositivo, quanto que eu estou consumindo de memória, quanto que está gerando de temperatura e tudo mais. Há um tempo atrás, uns 2 anos, a NVIDIA tornou-se parceira na parte de GPU com a Advantech, e hoje a gente vem desenvolvendo alguns dispositivos, a gente tem na parte de baixo desse slide, de aceleração de vídeo, são GPUs para inteligência artificial. Então, eu posso rodar algumas redes neurais nessas GPUs em dispositivos com baixo processamento, um Atom, um dual-core, por exemplo, e onde eu deixo, por exemplo, uma aplicação de reconhecimento facial rodando somente nessa GPU, e eu não preciso de um hardware muito agressivo para isso. Então, eu consigo otimizar o meu parque também de equipamentos com esse tipo de solução. Aliado a tudo isso, a gente precisa de conectividade. Hoje, ainda mais no IoT, não tem nada que a gente consiga fazer sem as conectividades. Então, a Advantech também provê
dispositivos de conectividade dos mais diversos tipos em LPWAN ou wireless, SNC LPWAN, ou mesmo cabeado, dependendo, né, partes do processo pode ser cabeado, para que essa comunicação seja feita. Então, LTE, Zigbee, Dust Mesh, LoRa, né, NB-IoT, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi, LTE, entre outros. Parte de transportes. A parte de transportes é uma área muito aberta, muito ampla. A primeira coisa que a gente pensa em transporte são os caminhões, que eu vou deixar por último como controle de frota. Tá? Na parte de transporte, a Advantech ela provê equipamentos e soluções olhando para essa primeira foto do lado esquerdo de vocês, para a área de ITS, onde é feita toda a inteligência das vias de transportes. Essa inteligência contempla desde o controle de tráfego, onde eu faço o controle de velocidade dos carros que estão trafegando, o fluxo desses carros, tipo de veículo. Aliado a isso, nas praças pedagiadas, eu faço todo o controle das vias de pedágio. Então, os equipamentos que estão nas vias, em algumas vias de pedágio hoje aqui no Brasil, quando a gente passa por um pedágio, a gente tem equipamento da Advantech fazendo a comunicação das antenas, por exemplo, das antenas quando a gente tem um sistema de pagamento wireless, como um Sem Parar ou um C6, coisa do tipo. Fora isso, esses equipamentos estão interligados a PCs que estão debaixo da via, normalmente eles estão debaixo da via do pedágio, fazendo todo o controle de sensor de laço, identificação de veículo, contagem de eixo, no caso de caminhões. Tudo isso é processado, jogado para uma central que vai receber as informações de todas as vias, concatenar, levantar a bilhetagem e tudo que a via provê de lucro, né, no caso do pedágio, ou para a concessionária, ou se for um pedágio não concessionado, para a parte federal, municipal ou estadual. Com isso, a gente consegue ter também, aliado às câmeras com inteligência de reconhecimento de tipo de veículo e placa, coligado com as vias de segurança municipal e estadual, fazendo com que possa ser feita identificação de veículo que esteja em situação de roubo e furto. Então, aí é uma vertente que segue para as cidades inteligentes. Tá? Mas a gente para por aqui só para a gente não estender o assunto de cidades inteligentes. Na segunda foto, controle de acesso às vias de metrô, por exemplo. O controle de acesso também é considerado um transporte, onde eu faço o controle de pessoas, entrada e saída, se existe bilhetagem ou não. Então, toda a parte de catracas, não é a catraca que a Advantech provê, e sim a inteligência que vai lá dentro. Normalmente é utilizada uma placa, uma CPU de formato de 3,5 polegada ou P64, onde esse PC é responsável pela identificação de uma pessoa, ou no caso de um controle de estacionamento de um veículo, pedido autorização, no caso a apresentação do crachá autorizado ou a emissão do bilhete. No caso do estacionamento, começa a ser feita a bilhetagem, e se for um sistema de acesso de metrô, ele faz a liberação de acesso do passageiro. Lá dentro, então, interligado às grandes centrais, onde fazem a leitura de bilhetagem e liberação de acesso, esses equipamentos comunicam. Com isso, eu consigo gerar, dentro de cada estação, por exemplo, se vamos falar de uma estação metroviária, eu consigo saber online quantas pessoas passaram até aquele horário ou naquele determinado momento, quantas pessoas estão trafegando nas vias ferroviárias. Continuando na ferroviária, na terceira foto, equipamentos que vão dentro
das composições de metrô e trem, que fazem o controle desde de porta aberta ou não, a leitura dos sistemas de frenagem, sistemas elétricos, sistemas de ar-condicionado, sistema de voz para quando tem chamado de emergência, né? Então, esses equipamentos, quando vão dentro de trens, existem algumas certificações específicas. Não é qualquer, não precisa ser somente um computador robusto, né? Tem normas específicas para que o equipamento seja colocado dentro de um trem. Normalmente a 50155, a N 50155, é a norma que rege os equipamentos que vão em trens. E os equipamentos da Advantech, para essa linha, possuem toda a normatização mundial exigida para esse tipo de produto. Na última foto, continuando com o transporte, nesse caso, são trens de alta velocidade, são os equipamentos que vão dar um entretenimento e informações para os passageiros. Então, nas cabines de cada tipo de composição dessa, existem equipamentos onde passa toda a parte de informações, tanto de posicionamento do trem, por onde ele está passando, velocidade e tudo mais, bem como o entretenimento, caso seja disponível por cada companhia. Um exemplo que nós temos de uma mescla dessas informações, dessas duas últimas fotos aqui em São Paulo, é na via amarela, na linha 4 do metrô. Todos os trens da linha amarela possuem equipamentos Advantech que fazem esse controle de portas abertas e tudo que acontece dentro do trem, bem como o sistema de digital signage. A gente utiliza o mesmo equipamento para fazer o signage que roda dentro das telas que vão em cada vagão. Ainda em transporte, mas especificamente na parte de logística e na parte de fleet management, onde a gente usa também na parte de controle de estoque e tudo mais, são equipamentos um pouco mais robustos do que os equipamentos que ficam fixos nos controles de vias. O equipamento veicular também possui uma norma específica para utilização, bem como o sistema de alimentação diferenciado, porque com isso eu não tenho problema na ignição, no liga e desliga de cada equipamento. Então, equipamentos que vão, a gente olhar esses da parte inferior do lado esquerdo, eles são all-in-one. O segundo equipamento ele pode trabalhar inclusive submerso, até 2 metros de submersão, IP69. Os demais são equipamentos que vão tanto em ônibus como em caminhões ou empilhadeiras, né, para controle da frota. Então, eu tenho, no controle de frota, eu tenho o controle da carga somente. Então, isso é um tipo da parte de logística que eu faço controle, e não necessariamente estou fazendo controle da minha frota. Então, eu não sei o que acontece com o caminhão, eu sei o que está acontecendo com a minha carga somente. Eu posso agregar o controle de carga mais o controle do caminhão que está transportando essa carga. Então, eu sei o driver behavior, que é o que tem as condições do condutor. Eu sei se eu posso colocar sistemas de câmeras onde ele identifica se ele pegou o celular ao dirigir, se ele está comendo alguma coisa ao dirigir, se ele pisca, né? Se as piscadas são muito longas, ele dá um aviso para parar o veículo e tudo mais. Então, aliado a isso, eu sei o consumo de combustível, o quanto que ele está acelerando, pressão dos pneus, a velocidade, o trajeto, se ele está dentro do trajeto que foi planejado pela empresa. Se ele tiver que fazer algum desvio, ele tem como pedir autorização para fazer desvio, às vezes por um acidente, queda de barreira e coisa do tipo. Tudo isso contempla esse tipo de solução. E no terceira etapa aqui são o que a gente chama de equipamento de linha pesada. Esses equipamentos normalmente são para mineradoras. Então, são também equipamentos
que necessitam, por exemplo, ser IP65 360 graus. O que é esse IP65 360 graus? Ele pode receber água e poeira em abundância por qualquer lado do equipamento, não somente pelo frontal. Normalmente, os PCs da Advantech que possuem monitor, o frontal, né, é IP65. Nesse caso, ele é 365 graus, né, todo ele é IP65. Isso não quer dizer que ele possa ser submergido, tá? Submergido seria IP68 ou IP69. Ainda no transporte, mas usando esse transporte e outros dispositivos no agronegócio. O agronegócio é uma vertente que cada vez cresce mais no nosso país e a gente tem um campo muito grande de atuação. Existe um problema bastante crítico, que é... Júlio, Oi. Só comentar, sobre o anterior, né, que você falou assim mais de frotas urbanas, e eu estou muito impressionada que as empresas que já trabalham telemetria, né, entende-se que quem já está trabalhando telemetria já tem rastreamento, estão evoluindo com soluções de vídeo. Sim, quando a gente fala de frotas que envolvem mais de uma pessoa, pode ser frota pública ou mesmo privadas, estão investindo em interatividade, estão investindo nas telas. Então, o que eu acho interessante o que eu acho interessante desse mercado? Que, de uma certa forma ou de outra, são empresas que já trabalhavam com dispositivos conectados, né? O mercado de rastreamento é o grande público consumidor hoje, um dos grandes públicos consumidores, né, que eles vêm evoluindo do M2M para o IoT. Então, assim, quem já teve acesso a essa tecnologia está aberta para começar a investir mais e colocar novas soluções dentro, né, do carro, dentro dos veículos. E é mais fácil até entender o valor disso tudo, tá? Então, pessoal, quem já trabalha com isso, já tem esse tipo de cliente, eu vejo uma super oportunidade para expandir, tá? Em São Paulo, a gente vê que, assim, tem a SP Trans, e ela sempre vem com essa puxada de começar as inovações no transporte público, e ela está entrando com 3 tipos de novos equipamentos dentro dos ônibus. Contagem de pessoas, a tela interativa e fornecendo Wi-Fi para quem está dentro do ônibus. Fora a telemetria que ela já fazia, com os aplicativos que se consultam onde está o ônibus. Então, assim, é uma tendência aí para as municipalidades e para quem trabalha com frota e essa inteligência de vídeo tá bem avançada, assim, inclusive para medir e trabalhar velocidades mais específicas para curvas, ou seja, tem empresas que também estão pensando em salvar vidas, né? Não só economizar, rentabilizar, mas também pensando no seu funcionário, que envolve, né? Envolve o impacto social, porque todo mundo está no trânsito, né, convivendo com essas pessoas, então melhora para todo mundo, muito legal. Quem já trabalha nesse ramo do segmento, coloca aí no chat para a gente se identificando enquanto o Júlio vai passando os outros itens. Complementando isso que você falou, Thelma, é importante falar o seguinte, nesse projeto SP Trans, a Advantech, ela tá à frente desse projeto também. Ela é uma das provedoras de hardware que vai fazer toda essa conectividade. No primeiro momento, tanto para as frotas de caminhão e ônibus, o que era visto era somente cuidar do patrimônio, né? Cuidar do patrimônio da empresa. Então, que seriam os caminhões e os ônibus. Só que chegou no momento que eles viram que o maior patrimônio são as pessoas que estão lá dentro. Então, se eu cuido desse patrimônio, né, dando melhor qualidade de trabalho para eles, uma rentabilidade imediata maior,
Eu faço, né, a parte social é coadjuvante, porque ela é necessária e acaba vindo em consequência dessa necessidade. E outra, não só essas pessoas que estão trabalhando, e sim as pessoas que estão em volta de tudo isso que acontece. Então, a gente consegue prevenir, por exemplo, acidentes com motociclistas e carros que estão em volta dos caminhões e ônibus. Existem, principalmente nessa parte de heavy duty e caminhões, existem algumas aplicações que nós trabalhamos que as empresas utilizam câmeras ao redor desses caminhões para que, caso o motorista, o condutor, precise fazer alguma manobra, ele consiga identificar se existe alguém ou algum veículo ao redor, assim reduzindo o risco de acidente. Então, assim, é um tema também que leva uma reunião toda. A gente consegue entrar em muitos detalhes sobre isso, que vale a pena. Quem está nesse segmento, existe uma procura muito grande, cada vez mais as pessoas querem ter essas tecnologias, não só por ter, não só para proteger o patrimônio, e sim para ter melhor condutividade às pessoas que estão trabalhando e ao que estão ao redor. Voltando para o agronegócio, também com a parte de transporte internamente, mas muito mais que isso, né? No agronegócio, nós temos algumas coisas que é olhar o ambiente, né, do agro como um todo. Então, eu vou fazer desde a análise de solo, eu vou fazer medição de pH, medição de umidade, a condição do material que eu estou fazendo colheita, condição de semente, condição de semeadeiras, né? Tudo isso, hoje, cada vez mais está interligado. Porque eu consigo ganhar produtividade, qualidade do produto, quando eu tenho todos esses dados em mãos. Qual o maior problema de tudo isso? Continua sendo conectividade, né? Quando a gente elabora um projeto onde a gente tem tudo na mão, tudo e de fácil acesso à conectividade, à internet, seja ela 3G, 4G, é simples. Mas existem, principalmente no nosso país, o tamanho territorial que nós temos, a gente tem muita área de sombra que a gente tem um problema sério de conectividade, né? Aí é onde a gente utiliza algumas tecnologias mistas, né? Então, eu faço LoRa, por exemplo, do dispositivo que está no campo até uma central, e essa central já tem uma conectividade ou via satélite ou via 3G, que não necessariamente precisa estar no dispositivo a conectividade. Eu consigo mesclar e fazer com que esses dados cheguem à nuvem, aí eu faço os meus analíticos e tudo mais. Tá? Existem casos que nós fizemos algumas POCs, vimos a necessidade de, inclusive, algumas análises serem feitas na própria sede da fazenda, então ficaria fora do conceito IoT, porém, em determinados momentos eu consigo jogar esse dado para fazer um armazenamento na nuvem, e eu tenho uma dashboard e, eventualmente, até uma análise desses dados também na nuvem. Então, tem uma redundância nesse caso. A Advantec entra em todas as áreas, e aqui é um exemplo de um escopo de como a gente pode chegar no agro. Então, desde a medição de solo, né? Então, eu vou medir, sei lá, a umidade, o pH desse solo, para saber se precisa de irrigação e tudo mais, até as condições climáticas. Na verdade, essas condições climáticas, hoje, nas grandes fazendas, eles utilizam microestações meteorológicas para saber se, por exemplo, no lado leste da fazenda, onde eu tenho uma condição muito seca do solo, precisaria entrar com irrigação, porém, a minha estação meteorológica daquele local me diz que existe 85% de probabilidade de chuva. Então, eu não atinjo, eu não atuo com a irrigação naquele momento, eu espero ver se vem a chuva, e aí entro com a irrigação artificial. Porém, do outro lado, eu sei que também precisa de uma irrigação, mas as condições de chuva no outro lado da fazenda é de 30%, de 15%, 20%. Então, eu já entro
também já com a irrigação. Com isso, eu consigo fazer controle e eu tenho uma economia também de recursos naturais. Eu só consigo saber, em determinados pontos das fazendas, se existe a necessidade de irrigação ou não, bem como dos demais nutrientes que a terra necessita para cada tipo de plantação. Tá? Muitos desses dispositivos, por estarem longe, também têm a dificuldade de alimentação. Então, microestações de energia solar também são utilizadas para esse tipo de controle. Tudo isso, existe uma necessidade de controle, supervisão. Esses dispositivos são conectados a alguns gateways, como eu disse, não precisa, pode ser misto, ele não precisa ter essas informações jogando direto para a nuvem, ele pega todos os dispositivos, joga para o gateway joga para uma central, e a central decide o que vai para a nuvem ou não. Tá? Isso também pode ser interconectado com os tratores, colheitadeiras, plantadeiras e tudo mais. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Okay. tudo bem. Assim, você falou de cobertura, né, em agro. Como é que tá as conectividades desse equipamento? Hoje, a Advantech ela provê praticamente todas disponíveis. Tá? Então, desde Narrowband IoT, LoRa One, que mais? Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, Bluetooth 5.0 para geoposicionamento, e tudo isso hoje já está disponível. Já com certificação Anatel e tudo mais. Tá. Eu acho que está tendo mais oportunidades agora em relação à conectividade. A gente tem gente de operadora aqui, inclusive depois a gente teria que falar só sobre conectividade em campo, hein? Sim. É uma vertente muito... que está aqui. E tem também o pessoal da Sigfox, que está com uma antena por R$1.000, entendeu? Que o próprio fazendeiro investir na cobertura. Não pode ser mais um problema de alavancar, né? Esses projetos por causa de conectividade, porque é muito resultado positivo, né? É verdade. Por mim tá tudo bem, pessoal. Quem tiver que comentar alguma coisa, pode seguir. Vamos lá, então. Entrando para a parte hospitalar, né? Pegando a mesma parte de industrial grade de equipamentos, que vai desde chão de fábrica e o que a gente viu até agora, houve uma necessidade, no começo dos anos 2000, do desenvolvimento de equipamentos para a área médica. Só que a área médica ela é uma área muito exigente, né? Então, existem algumas normas mundiais que regem esses equipamentos. E a Advantech hoje consegue prover equipamentos para toda a área do hospital. Então, a gente tem desde equipamentos que vão fazer o controle das pessoas que vão chegar num pronto atendimento ou numa recepção no hospital, equipamentos que vão fazer parte do centro de enfermagem, equipamentos que fazem parte, quando eu falo de centro de enfermagem, é desde o controle de estoque de medicamento e os carrinhos que vão para as enfermeiras, equipamentos que vão dentro da sala cirúrgica, tá? Que são principalmente a parte de monitores, que existem normas específicas, não só de condição de trabalho de local, mas também de brilho, contraste e resolução, né? A Advantech possui equipamentos para todas essas áreas. Existem também equipamentos que vão dar entretenimento para o paciente. Nós tivemos uma POC no Albert Einstein, de equipamentos de beira-leito, onde, ao chegar, a enfermeira tem todo o status do paciente, bem como o paciente pode ter acesso à internet, algum entretenimento interno ou informações sobre o hospital.
ele recebe ao lado do leito dele. Equipamentos para os centros médicos, nós são PCs que vão dentro dos consultórios, dentro dos hospitais, e os tablets também certificados para a área médica. Todos esses equipamentos, eles têm, além de ter essas normas, né, elas regem a necessidade não só de limpeza, higiene, coisa do tipo, mas também ela previne que o paciente sofra mais algum dano com descargas elétricas ou eletromagnetismo. Então, são regras bastante rigorosas. Então, toda essa linha que a Advantech possui serve para a gente levar essas condições para os hospitais. Hoje, é uma realidade que a gente acha que está muito longe do que a gente vê no país. Parece que está longe, tá? Talvez no Sistema Único de Saúde demore um pouquinho mais, mas os hospitais, não só os grandes, mas os de médio porte, já estão procurando esse tipo de tecnologia para dar melhor qualidade de vida também para os pacientes e para os médicos e enfermeiros. Tá? Porque isso, você aumenta a qualidade do serviço prestado, né? Então, o médico ou a enfermeira que está ali, ele tem melhor condições de trabalho para aquilo, e o paciente, por sua vez, ele fica menos tempo no hospital, correndo menos risco de infecção generalizada ou por outro tipo de bactéria, e quando ele precisa ficar, ele tem uma qualidade de atendimento superior. Nos centros clínicos de sistemas de exames por imagem, a gente consegue abranger todos os departamentos, né? Inclusive equipamentos para telemedicina. Esses equipamentos utilizam a parte de conectividade, onde são feitas consultas online, agendamento de exames, e alguns exames são feitos de forma por telemedicina. Um deles é ultrassom e ressonância magnética, já são feitos por telemedicina. Então, o paciente está num local com o aparelho e o médico recebe as imagens desses exames, bem como todo o procedimento desse exame online. Pode estar em qualquer lugar do mundo. Tudo isso, tudo que a gente falou até agora, existe um calcanhar de Aquiles aí bastante grande, que é segurança de informação. Então, para cada tipo de negócio Deixa eu só te perguntar uma coisa da medicina. Sim. Quer dizer, então, que não precisa dos novos equipamentos, não precisa, o hospital usa a infraestrutura que ele já tem, acoplando essa inteligência embarcada. Isso Grande facilita parte, a entrada do IoT lá. Sim. Alguns equipamentos não têm essa versatilidade, mas a grande maioria, ele não precisa, a gente usa o legado dele, né? Você faz só a conexão desses dispositivos para que tenham esse acesso no IoT. Legal. Desculpa, pode prosseguir. Não, tranquilo. E tudo isso aliado, então, à segurança de informação. Cada tipo de negócio exige uma especificação de um appliance para sistemas de segurança de informação. Hoje, a Advantech consegue prover desde pequenos appliances para lojas de departamento, por exemplo, pequenos comércios, até grandes centros de controle de infraestrutura de internet, por exemplo. Dois exemplos que eu posso dar que utilizam a Advantech, um é a Marinha, o Instituto de Pesquisa da Marinha, onde são feitas as simulações de guerra terra-água e terra-ar, utilizam os equipamentos da Advantech para, desde simulação, né, cálculos matemáticos de simulação de ataque, e o sistema de segurança de informação são todos os appliances da Advantech. E o Exército Brasileiro também utiliza os appliances da Advantech para segurança de informação. Esses appliances podem chegar, por exemplo, até 48 portas de 100 gigabits
aí com uma capacidade de processamento de quantidade de pessoas pendurada em cada dispositivo muito grande, né? Fora isso, ela provê capacidade de processamento com esse PAC da direita, para processamento, para altos processamentos aí em nuvem, por exemplo. A gente pode chegar até 288 processadores de íons fazendo cálculos matemáticos ao mesmo tempo. Tudo isso aliado também às tecnologias industrial grade. Tá? São equipamentos para trabalhar 24/7 em qualquer tipo de ambiente. Eu não preciso ter um ambiente, principalmente nessa parte de network, normalmente são ambientes refrigerados, trabalhar a 18, 20 graus, né? Aqui não, a temperatura ambiente desses equipamentos, por exemplo, a mais baixa aqui é 40 graus. Aí vai chegando até 60, 75 graus de temperatura ambiente de trabalho. Do que a gente falou até agora, né? Então, do proposto, era isso. E como que a Advantech trabalha nessas vertentes? A gente chama de co-creation. O que é essa co-creation? Eu não consigo fazer todas as soluções, eu não tenho todas as soluções, né? Então, a Advantech ela é aberta a fazer com que os parceiros de negócios, ou quem está na frente do cliente, entende a dor do cliente e vê a necessidade, né? Então, também nos procura e a gente, com o nosso expertise, indica o melhor tipo de dispositivo a ser utilizado. A gente faz em 4, 6 e às vezes em 8 mãos um tipo de projeto desse. Então, a gente entende a necessidade, todas as plataformas são abertas, a gente não tem nada que seja dedicado, só pode usar um tipo de sistema operacional ou um tipo de acesso à nuvem. Não, todo o sistema Advantech é aberto, justamente porque viabiliza qualquer tipo de negócio, né? E a gente está aberto a conversar, e a gente tem com alguns membros, a gente tem algumas conversas que já estão evoluindo. Então, quem tiver a curiosidade ou necessidade, nós temos um showroom aqui na Advantech, onde a gente pode mostrar o IoT na nossa frente funcionando, né? Quem tiver a oportunidade de vir até aqui, as portas estão abertas. É um pouquinho disso que a gente tinha para falar pessoal, o showroom lá, a maioria dos equipamentos que ele falou, você vê lá na prática funcionando. Eu não sei se ficou claro aí para vocês a gama de produtos e a camada de inteligência, né? Ele fala aí desse Edge PaaS, eu não sei se vocês sabem mais sobre isso, mas aproveitem para perguntar. Eu tenho uma curiosidade. Vocês atuam em tantos segmentos. Na sua visão, qual o segmento que está comprando mais? Comprando mais hoje, desses que nós falamos, é o transporte. Está comprando mais, tá? Que já está realmente colocando negócio. Mas o que está buscando novos negócios é o agro. Mais que hospitais? Mais que hospitais ainda. Que bom, que bom. Do que a gente falou, a gente pode colocar numa ordem assim, transporte, aliado transporte e logística, tá? Vamos mesclar as duas. Aí depois vem o agro, aí depois os hospitais. A telecomunicações, ela é uma mescla de todas elas, ela acaba entrando para todos. Então, assim, ele atende todo mundo, mas verticalizado, o que mais hoje está comprando é o transporte. Tá, legal. E, por exemplo, vamos supor, você tem a parte de vídeo, né? Você tem a inteligência ou você tem a câmera? Em algumas situações, nós temos a câmera somente. Por exemplo, para o driver behavior, para fazer a leitura do condutor, eu tenho a câmera e software. Câmera, software e hardware, para rodar esse software.
Para algumas outras soluções, por exemplo, no ITS, para inteligência de via, eu tenho o hardware, eventualmente algumas câmeras, mas as câmeras que vão em vias, o pessoal já tem algumas concessões de alguns tempos, então pode ser usado qualquer outra. Aí o software é utilizado pela fabricante da câmera. Então é aberto para integrar outros softwares ou aplicações que o cliente já usa? Sim, ele é totalmente aberto. Eu não tenho nada que tem que ser casado. Legal, tá vendo que tem uma pessoa aqui, o Fábio comentou no chat, que ele tem inteligência artificial, o software de reconhecimento da biometria facial. Então, Isso isso pode ser utilizado em qualquer hardware nosso. Não, e o cliente adora quando você aproveita o legado dele, porque você não acaba com a carreira dele, né? Dizendo que ele investiu num negócio que já não funciona mais. Exatamente. Mas esse foi o medo. Nacional. Esse foi o primeiro Galera, medo das pessoas do IoT, né? galera, tá aberto aí para perguntas, tá? Vocês podem liberar o áudio para perguntar. Eu tô aproveitando aqui para fazer minhas perguntas. Não, sensacional, sensacional. Eu achei assim uma coisa muito importante que você já traz na experiência, principalmente para quem está desenvolvendo novos negócios, é essa atenção à certificação, né? Sim. Porque assim, você citou que alguns segmentos precisam de algumas certificações que para mim era desconhecido, então já é importante saber. Principalmente a área de trens, eles são muito rígidos, e a parte médica também são muito rígidos nesse ponto, tá? Então, a gente só comercializa com as normas exigidas, tanto no país e as internacionais, que, no caso da área médica, a norma é internacional, então é mais fácil. Mas algumas normas que a gente tem específicas, como a Anatel, por exemplo, a gente só vende os produtos que já possuem a Anatel. Tá, Kleber, pode perguntar, Kleber. Ok, boa noite a todos. Boa noite. Eu posso dizer um pouquinho que eu sou da Galtec Automação de Blumenau, Santa Catarina. Uhum. Eu já utilizei os produtos da Advantech para sistemas de escada e realmente são muito robustos, são muito bons, principalmente para ambientes agressivos, né? Uhum. Eu já utilizei, por exemplo, com supervisórios iFix, Ellipse, escada, e funcionaram sempre muito bem. O que me chama a atenção é, na verdade, no agronegócio, que ele está se desenvolvendo com uma maior velocidade agora a partir desse novo governo, né? Uhum. Gostaria de saber de vocês se vocês já têm algum case na região, em algumas regiões do Brasil, que já está trabalhando com o Agro 4.0. A gente tem algumas POCs rodando ainda, tá? Eu ainda não consigo divulgar o nome das empresas, por questões de NDA, mas nós temos 6 POCs rodando, tá? O que eu consigo falar dessas POCs é que dessas 6, 2 são para a parte de usinas de álcool, tá? Então, vai desde a plantação de cana até chegar na usina de álcool. Tem uma rodando para a parte de controle de solo e plantação de soja. E as demais eu não tenho muita informação que eu posso passar ainda. É importante falar, tem o Yuri também, que ele participa, a palestra que a gente tem da Advantech sobre agro, inclusive é o Yuri que fala, tá? O Júlio está na área comercial, mas ele vem da área técnica da Advantech, então fiquem à vontade também, porque agora a gente também pode explorar os dois mundos, né? O modelo de negócio e o técnico. Isso. O Yuri, falando do Yuri, ele tá chegando de Taiwan, ele foi para uma conferência que teve semana passada em Taiwan. Então, ele foi buscar, inclusive, Kleber, né, que falou sobre o agro?
Isso. Exatamente, perfeito. Isso. Então, ele está chegando com mais novidades que logo ele vai conseguir compartilhar com a gente aí no grupo, tá? Então, ele está trazendo bastante informação nova, tanto de produto como de aplicações, justamente para o agronegócio. Ele, na parte comercial, ele é o especialista do agronegócio aqui no Brasil. Perfeito. Eu acredito que realmente é uma área que vai crescer muito, né? Uhum. Estaremos estar preparados para isso, né? Sim, sem dúvida. É um ambiente, de certa forma, por exemplo, a região central do Brasil, uma região realmente muito quente, seca, né? Isso. Eu acredito que os produtos da Advantech caem muito bem aí, por causa desse ambiente agressivo, né? É o que a gente aposta, né, também, porque existe essa exigência, né, do equipamento em condições bem adversas, é onde a gente consegue trabalhar numa condição, para nós, bem tranquila. Ô, Kleber, muito bem colocado por você, você falou da questão de automação na indústria, a gente nem citou, mas ele tem também um portfólio só aplicado para chão de fábrica, para manufatura, e muitos dos equipamentos, eles são os mesmos equipamentos, ele só está demonstrando como ele é aplicado em cada segmento, de acordo de acordo com o próprio consumo de quem já usa a Advantech, como tem sido aplicado e gerando resultados, quais equipamentos em cada segmento. Então, ele aproveita isso numa visão global, né? Uhum. E também interessante, que eu até ia falar, está aqui, né? O Fábio, que está trabalhando com as câmeras, com reconhecimento facial aplicado à logística. Mas, Fábio, eu vi um colega que teve uma demanda em universidade, que a universidade gostaria de saber se os alunos estavam frequentando a aula para não fazer uma chamada automática, fazer essa contagem, quanto tempo cada um ficar na sala, qual estava sendo a reação dos estudantes, então, qual o professor que engajava mais, o professor que dava sono, eles estavam fazendo a biometria também com sensações. Então, assim, a partir do momento que você tem um produto, sobre a mente, e você já tem um cliente, é só você entender como que esse produto integra melhor, traz benefício para aquele ambiente, para aquele público que já é seu. Sim, sim. Só nesse caso, no caso de câmera, eu acho que o Fábio tem mais até conhecimento de causa do que eu, mas nessa parte de reconhecimento facial que você comentou de fazer dentro da universidade, existe algumas restrições na LGPD, que precisa ficar bastante atento à hora de orientar o cliente quando ele pede alguma coisa desse tipo para a gente. Porque a gente teve um caso no comércio, na parte de retail, que a pessoa queria fazer isso também, e uma das normas lá da LGPD diz que ele não pode fazer o reconhecimento dessa pessoa sem a autorização prévia dela, né? Isso é uma das linhas lá. Só para a gente ficar também precavido nesse tipo de solução, porque algumas dessas leis novas aí estão pegando meio pesado. Que bom, mas é por causa de um usuário? Vocês estão vendo a tela do Júlio ou vocês estão vendo a gente quando fala? Eu não sei se quer tirar o compartilhamento. Posso tirar, peraí. Dá para ver os dois. Ah, dá para ver os dois? Ah, então... Eu também consigo ver os dois. Tá. A LGPD, esse impacto foi de um usuário que reclamou ou um geral? Nesse caso, foi de usuário que chegou até o estabelecimento, ele tinha conhecimento da nova norma, ele chegou até o estabelecimento e disse que ele não queria que ele fosse filmado de forma nenhuma dentro do estabelecimento dele. O estabelecimento teve que apagar as imagens que pareciam ele, porque ele não tinha autorizado. Né? Até onde eu sei, tá? Eu não tenho muito mais informações sobre isso. Mas pessoal, é uma coisa que a gente precisa ficar atento. As empresas que estão implantando o LGPD, a gente tem um consultor no nosso grupo, tem uma empresa de consultoria aplicado para a LGPD, é o João Pérez, ele é especialista, professor, ele sempre trabalhou nessa de segurança, então fica a dica aí.
Interessante saber disso, né? Porque você quer trazer segurança para a população, não tinha imaginado nesse sentido o impacto da LGPD. Olha só, a LGPD em geral, Guilherme, boa noite a todos. O cuidado que você tem que tomar quando você coleta dados é não individualizar. Na hora que eu individualizo e coloco um nome, aí ela proíbe tudo. Basicamente, é aí que você tem que tomar muito cuidado. Esse caso que eu citei, a universidade fez o POC e ficou muito insegura de implantar por causa dessa... O que mais assustou a universidade foi a questão dos sentimentos, dele começar a entender que aquilo lá, que simplesmente era só para fazer não fazer a chamada, estava gerando muito mais informação que ele não sabia como tratar, se aquilo ele podia ou não ter. Então, acabou não indo para frente, né? Mas é para a gente ter criatividade e entender onde pode se aplicar. Aliás, Júlio, uma das coisas que a gente tem a nossa experiência aqui, que é muito menor que a de Advantech, claro, a gente tem sentido muita barreira, é justamente nisso que a Thelma falou. Você entrega um volume de dados para o cliente que ele nunca pensou, trabalhar, e falou, agora toma conta disso, né? Toma ações da sua empresa. E ele não está sabendo o que fazer com isso. Uhum, mas isso é geral, tá? Não é só câmera, não. Não, eu estou falando de tudo. IoT, qualquer coisa. Então, olha só, o diagnóstico da sua empresa é esse aqui, ele está perdido, não está sabendo fazer. Fábio, posso pedir a palavra? Pode, fala. Então, a questão da LGPD ela é muito delicada, né? Primeiro, a gente tem que separar em um tripé. Não é pelo fato de ter LGPD que dados de pessoas jurídicas não têm proteção, tá? Isso também tem. Eu vou dar um exemplo aqui. O colega comentou, por exemplo, de controle de ferrovias. Imagina que você teve uma sabotagem em uma ferrovia. E isso, por uma questão de imprensa, é sigiloso. Se você vaza esses dados aí e coloca na mídia, você tem um enorme de um problema, inclusive governamental. Então, o LGPD é uma das visões, é a visão do lado pessoal. Com relação a esse cliente que você falou que entrou numa loja, exigiu que tirasse as imagens dele, em princípio, ele não tem direito de fazer isso. Tá? Se a imagem é colocada como questão de segurança e é gravada apenas para proteção do estabelecimento, o uso dessa imagem é que é protegido, não a gravação da imagem. Uhum. A questão do reconhecimento facial, que é uma questão central na Europa, é o que o outro colega comentou, eu não sei o nome, mas ele está corretíssimo no que ele falou. É um volume enorme. Guilherme. Você pode ter mau uso disso. Então, o que o Guilherme colocou é uma questão central, né? Você coloca, por exemplo, uma face de uma pessoa, eu reconheço a pessoa ali naquele determinado ambiente. O que eu vou fazer com isso? Onde eu vou usar essa informação? Uhum. É um viés muito delicado que a sociedade ainda não aprendeu a lidar com isso. Só para dar uma ideia de como a gente no Brasil é um pouco atrasado nisso. Uhum. Nos Estados Unidos existe um sistema que é hoje disponibilizado para o governo que chama-se Geofence. A Geofence já existe há um bom tempo lá. Uhum. O que você faz com a Geofence? Suponhamos que eu seja um terrorista e o governo sabe meu número de telefone. Ele coloca o meu número de telefone ali e no momento em que eu cruzo uma Geofence, eles avisam a polícia que eu entrei nessa área. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma corrida lá, uma maratona, e o governo quer saber se eu posso significar uma ameaça. Ele bota a área da maratona e fala, o dia que o Fábio passar aqui, avise. No Brasil, isso é proibido de ser feito. Então, assim, a gente tem ainda alguns cenários muito detalhados. A LGPD é um tema central. Eu só queria botar atenção que não é a única coisa que a gente tem que olhar, né? Obrigada, Nori, pela sua contribuição. E eu acredito que a gente vai resolver isso. Tem que evoluir, tem que realmente colocar esses temas em pauta, o que está incomodando, e é um passo, né? É um passo a mais. Uma coisa também, Júlio, o Eduardo Arcas da Sigfox, o Eduardo Arcas ele é da Sigfox, ele não é da WND, tá? Ele até comentou que a Advantech também tem equipamento Sigfox, acabou não citando,
eu falei, eu sei que tem, por isso que até citei a questão da Herb, né? Uhum. Então, meu portfólio completo com todas as conectividades, hein? É foco realmente na solução e na inteligência, porque qualquer conectividade que tem dá para adaptar, né? Dá sim. E eu não preciso ter equipamento específico para isso. Só para forçar aí que todos os colegas falaram, de fato, a LGPD, ela não pode atrapalhar o negócio, mas de fato ela atrapalha. Essa questão das câmeras no desenvolvimento, tanto para a logística quanto para o transporte, levantou uma questão muito grande. Opa, devemos colocar um escritório de advocacia aqui no lado. E esse escritório de advocacia já está há 45 dias analisando, né? O alvo principal, que vai ser as filmagens do motorista em questão, né? Que vão ser captados diversas informações do trabalho dele e que não possa ter um impacto trabalhista ou impacto de imagem dele, que é o foco principal, né? E, de fato, o que a Thelma comentou, isso pode estar utilizando em outras demandas. Houve uma consulta de uma casa noturna para saber quantas pessoas estariam em que parte da casa noturna, para saber se melhora aquela parte, ou se elimina aquela parte, ou se troca aquela parte. Então, assim, pode ser colocado em diversos locais, não só para fazer a identificação da pessoa, mas para fazer a contagem da pessoa também. E aí isso é software, né? Câmera, dá para fazer mapa quente e tudo mais, né, Fábio? Exatamente. Uhum. Exatamente. A gente tem algumas soluções também, algumas que rodam. Inclusive aqui no nosso showroom a gente tem uma solução assim, que a gente sabe quantas pessoas entraram, quantas saíram, e quanto tempo ficou em determinadas áreas do showroom e tudo mais. Exatamente. E assim, com pouca mudança no hardware e com algumas mudanças maiores no software, você consegue chegar assim sempre a um resultado. Sim. Isso aí, pessoal. É ótimo, e vamos justamente aqui também compartilhando essas experiências, dividindo com o grupo. Vocês acham que LGPD é um tema que a gente tem que abordar e pode ser pauta da próxima reunião temática? Tá? Vocês me dizem o que é necessário, o que é bom para a gente falar aqui, a gente traz esses pontos para discutir, tá? LGPD eu voto é interessante. Sim. Eu voto sim também. Eu também. Também voto sim. Eu também. Então, pronto, vai ser o tema de saber soluções para portos. A parte de portos vai junto com as soluções de logística. Os mesmos equipamentos que eu mostrei na parte de logística são os que são utilizados em portos, tá? Que são equipamentos também de exigência de grande robustez. Então, ela engloba na mesma que eu mostrei lá na parte de logística e transporte. Legal. Aí depois, se vocês precisarem, se alguém precisar algo mais detalhado, tem o meu contato no grupo, podem falar comigo, a gente encaminha, ou eu encaminho no grupo alguns portfólios, aí fica à vontade do jeito que vocês precisarem. Tá. Ô, Júlio, você vai dar a apresentação para a gente distribuir em PDF? Sim, terminando aqui, eu já te encaminho. Tá, e a gente compartilha a apresentação. Pessoal, vocês têm mais perguntas? Como é que tá? Tem uma pessoa, o Carlos, se eu não me engano, que falou que trabalha tem relação com hospitais, porque ele comercializa equipamentos médicos. Quer aproveitar, Carlos, e perguntar? Kleber, pode falar. Perfeito. Júlio, por favor, vocês têm alguma representação aqui em Santa Catarina? Tem representação. A representação de Santa Catarina, ela funciona meio assim. Para chão de fábrica, a gente tem um representante. Para as outras áreas, aí o atendimento é direto ou comigo ou com o Yuri. Ok, eu estou interessado para chão de fábrica, tá? Depois você puder me passar o contato, eu agradeço. Tá, eu te encaminho sim. Muito obrigado. Como é que funciona esse modelo de negócios? Quer voltar lá para o slide para explicar aí quem quer fazer negócios com vocês?
Como é que é? É distribuição, compra e revende, trabalha junto, cada um fica com a parte que entrega do serviço para o usuário final, é por segmento, é por porte de empresa. Se quiser, inclusive, voltar com a apresentação. Nesse abrangente não está lá na apresentação, mas eu posso falar. Como que acontece normalmente? O grande cliente da Advantech é o integrador de sistema, né? Porque ele vai ver o que tem que ser feito nesse cliente e a gente vai a 4, 6 ou 8 mãos para efetuar o projeto. Como que esse cliente compra da Advantech? A gente pode faturar direto para viabilizar projeto. O integrador de sistema pode comprar da gente e a gente fatura, né, para o integrador e ele entrega a solução completa. Cada negócio ele é tratado de um modo diferente. Não é por distribuição 100%. Alguns casos que tem representante fora de São Paulo, para o chão de fábrica em Santa Catarina, fica em Joinville. Tem um outro do chão de fábrica na região de Campinas. As demais áreas são tratadas direto por nós. E é legal, pessoal, quem é parceiro da Advantech, como eles já estão há alguns anos aqui no Tudo sobre a IoT, posso falar com propriedade, tá? Eles também acabam sendo abordados por muitas grandes empresas e eles vão lá e levam ao integrador, né? Então, quem começa a trabalhar, começa a ser indicações de mão dupla, né? Então, você pode indicar a Advantech para trabalhar junto com o projeto de vocês, mas os parceiros que ficam mais fortes, que começam a entender essa atração da gama de produtos, que é um pouco assustador, porque parece que são muitos produtos, mas você vai entendendo que tudo é modular. Você tem vários modelos de um mesmo equipamento que vai mudar processamento, alcance, periféricos de sensores, mas, na verdade, assim, é bem organizado os tipos de equipamentos, e quando você vai entendendo essa atração e se acostumando, a Advantech também vai fazer esse processo de confiabilidade ao contrário, de quando o usuário final vir direto a ela, te buscar, porque ela sabe que se ela trazer esse integrador que já é experiente para o produto dela, vai facilitar a negociação, porque ela não vai fazer tudo. Ela sabe onde ela está na cadeia e o principal foco é hardwares. Exato. Então, ela falou bem, parece funcionário da Advantech já, né? Mas é isso mesmo. Não foi combinado. Mas a diferença, pessoal, vocês que estão aqui, vindo sempre, da mesma forma que eu indiquei o João Pérez, a ideia é se aproximar. Da mesma forma que eu estou me aproximando de vocês, vocês também vão se aproximando com outras pessoas no grupo, que sempre vai sendo referências, né? Uhum. Diga, você ia complementar o que eu falei? Não, então, porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu estou vendendo, sei lá, vamos chutar Petrobras, aí você vai vender direto para a Petrobras. Não, eu não vou vender para a Petrobras. Eu não tenho expertise e os demais componentes que vão compor aquela solução, né? Então, quando a gente tem o cliente como, sei lá, como a Petrobras, enfim, qualquer tipo de indústria ou qualquer tipo de segmento, eu não entrego tudo. Eu sempre tenho que ter um integrador ou que vai fazer a integração com software ou com outros dispositivos para que a solução seja entregue, né? A ideia é justamente trabalhar dessa forma. A Advantech no mundo inteiro trabalha dessa forma. E assim que fechar negócios que possam ser falados com pessoas da comunidade, vamos anunciar, vamos fazer os nossos releases. Uhum. Bom, pessoal, é isso. Quero agradecer a todo mundo. É bom ver vocês comprometidos. Lembrando, quinta-feira que vem, 5h30 da tarde, só sobre network. Então, hoje a gente está falando mais sobre inteligência embarcada. O foco foi o assunto hoje, mas na semana que vem
todo mundo vai falar, todo mundo vai expor o que está trabalhando no IoT, o que quer trabalhar, quais são as metas do ano. É bom que a gente já grava seu compromisso aqui de meta do ano, para você poder rever. É super poderoso, gente, a gente se comprometer em grupo, falar em alto bom som, isso para nossa mente e para esse jogo aqui de comunidade é importante. Então, próxima reunião é network,